O plano de Deus para... Vou pegar um pedacinho do Gênesis, tá? Pegar um pedacinho do Gênesis aqui para a gente pegar alguns pontos a mais e depois entrarmos no outro. O plano de Deus para a humanidade. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O que significa isso? Todo o plano de Deus já está traçado, desde quando ele fundou o mundo até o Apocalipse, até o juízo final, já está traçado o plano de Deus. Até a morte do Cordeiro, que haveria de morrer em nosso lugar, antes de Deus fazer o mundo, ele já havia planejado isso. Tudo está no controle de Deus. Então, por isso que eu disse, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Como assim disse haja cruz? É o que diz o texto, o que diz lá em Apocalipse. Vamos ler todos juntos? Todos os habitantes da terra adorarão a cabeça, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, diz aqui que o Cordeiro foi morto antes que o mundo foi criado. Como assim? Ou seja, Deus já havia planejado antes mesmo da criação do mundo. Então tudo está no controle de Deus. Amém? Deus criou o homem nu? Criou o homem nu ou não? Sim, né? Sim ou não? Sim. Sem nada, não. Como não? Mas não viu que estava nu? Sim e não. Sim e não, e não e sim. Olha, veja bem, Deus criou o homem nu. Tudo bem, tá? O homem no Éden estava sem roupas, mas não estava nu. Porque ele não se sentia nu até conhecer. Mas na verdade ele não estava nu. Sim, mas mesmo assim, mesmo sem roupa, ele não estava nu. Dá para entender isso? Hã? Sem roupa, ele estava sem roupa e não estava nu. Quer ver um versículo que vai dizer por quê? Né? Aí vem a pergunta. Mas não se sentia nu. Mas por que ele não se... Tanto é que quando ele se sentiu nu, o que aconteceu? Ele se escondeu. Atrás da árvore, ficou escondido atrás da árvore, né? Ele falou, porque eu estou nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? Não é porque lá, naquele tempo, era o corpo glorificado, então não tem... Por aí, ó, por aí. Quer ver o que diz o Salmos? Vocês vão entender agora quando eu pôr o versículo de Salmo. Olha lá. Vamos ler Salmo 104 aqui, todo mundo junto? Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. estás. Deus está vestido do quê? Está vestido. E o homem também estava vestido do quê? E na corrigida vai estar vestido de glória, ou de majestade, ou de esplendor. Então havia uma roupa no ser humano. Uma roupa de glória. Uma roupa espiritual. Tinha uma roupa. Tanto é que existia uma roupa, porque ele disse assim, quem te mostrou que você estava nu? Porque a hora que ele pecou, foi arrancada essa roupa de glória dele. Ele perdeu essa roupa de glória. Ele estava vestido de majestade e de glória. Então, Deus não criou Adão nu. Ele tinha uma roupa espiritual. Que a hora que ele pecou, foi arrancado dele. Aí ele percebeu que estava nu. Aí Mateus 22, 13, a gente consegue só entender Mateus 22, 13. Lembra da parábola das bodas do filho do rei? Não fala assim, ó, mas como que você entrou aqui sem roupas nupciais? Que roupas eram essas? Está falando do que essas roupas? Do que está falando esse texto dessa parábola? Essa parábola está falando que para você entrar no céu, você tem que ter uma roupa. E que roupa é essa? Vestido do quê? Quando nós subimos para o céu, nós vamos estar vestidos de majestade e esplendor.
Quando nós subirmos, a roupa que você tem aqui na terra, fica ou sobe? Hã? Fica. A roupa de Elias, ficou ou subiu com ele? Ficou. Ali é um símbolo do arrebatamento, né? No arrebatamento, essa roupa aqui fica, não sobe, né? Tanto é que essa roupa é perecível, não é? E o que é perecível não entra no céu, que é corrosivo. O que a Bíblia fala? Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, mina, né? Porque o que rouba, o que mina, o que corrói, o que a traça come, fica aqui. Mas o tesouro no céu. Então, deu para entender o meu ponto de vista aí com relação a... Se você perguntar, Adão estava nu? Não estava. Ele tinha uma veste de glória. E que quando ele pecou, foi arrancada dele... E ele percebeu que estava nu. Senão ele já teria visto antes que estava nu. Ele tinha alguma roupa. Aí então, para poder cobrir, ele faz o que? Uma roupa de folha de figueira. Quanto tempo dura uma roupa de folha de figueira? 2 dias, 3 dias? Ela vai secando, né? Aí Deus mata um cordeiro. Quanto tempo não dura uma pele de cordeiro? O cordeiro já dizia... Era uma anunciação dizendo, eu vou te vestir do cordeiro, eu vou te vestir da glória do cordeiro, eu vou te vestir do poder do cordeiro. Já é tudo uma anunciação. Amém? Vamos lá. Agora vamos observar o texto aqui, ó, Gênesis 2, até o versículo 4. Quem tem a Bíblia aí, abre a Bíblia. Gênesis 2... versículo de número 1. Gênesis 2, versículo 1. O texto vai dizer assim: no princípio criou Deus. Criou o quê? Deus. Guarda isso. Está escrito o Senhor Deus? Não, né? Está escrito criou Deus. No versículo 2, e disse Deus. Está escrito, disse o Senhor Deus? Não. Disse Deus. E fez, versículo 7, fez Deus. Ok? Versículo 9, e disse Deus. Versículo 10, e disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. E viu Deus. Versículo 12, viu Deus. Versículo 14, disse Deus. E aí vai, tudo isso que você vai vendo está escrito, disse Deus, e abençoou Deus, versículo 22, abençoou Deus. Agora, no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, diz o que aí? Essas são as origens, tal, e no versículo 7, olha o que diz, não, versículo 5, não, perdão, versículo 4. E as origens dos céus e da terra quando foi criado no dia em que o Senhor Deus... Mudou, não mudou? Mudou? Tudo era, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E agora, versículo 4 para frente. Versículo 4 para frente. O Senhor Deus. Versículo 7. Formou o quê? O Senhor Deus. Versículo 8. E plantou o quê? O Senhor. Versículo 9, e o Senhor Deus. Por quê? São detalhes do texto, né? Olha só, até o versículo 4, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Passou do versículo 4, e disse o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Por quê? A resposta é, até ali, Deus era Deus das coisas. Mas quando ele cria o homem, ele é Deus do homem. Para as coisas, ele é Deus. Para o homem, ele é o Senhor Deus. Glória a Deus. Entendeu? Ele é o Senhor Deus. Aí você vai ver sempre, daí para frente, Adonai. Adonai, Adonai, Senhor, Senhor, Senhor. Não é mais Deus. Porque Deus, ele é do ser humano, ele é Senhor. Das coisas ele é Deus, mas do ser humano ele é Senhor. E o problema do ser humano hoje é que ele não quer reconhecer o senhorio de Deus. E aí é onde ele sofre. O problema de Eva e da serpente, sabe qual foi? Não reconhecer o senhorio de Deus.
O que a serpente, o diálogo da serpente e de Eva disse? Olha o que elas disseram. Quem acha aí o texto aí para mim? Onde a Eva conversa com a serpente. A tentação, né? No capítulo 3. Quando Eva vai conversar com a serpente, olha aqui, ó, versículo 5. Porque Deus sabe, ela chama de Senhor Deus? Ali já não estava reconhecendo, nem a serpente e nem Eva no texto vai chamar Deus de Senhor. Não reconheceu a soberania de Deus. Deus, ele sempre foi, é e sempre será Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos lá. Deus não falou que Eva não podia comer do fruto da árvore da vida, né? Por quê? Ó, Deus não falou que Eva não podia comer da árvore da vida, falou? Não. E por que ela não se interessou pela árvore da vida? Ela não tinha ciência do... E outra, o diabo não tentou ela para comer da árvore. O diabo tentou Eva para comer do quê? Da sabedoria. Porque ele não ia morrer, ele já não ia morrer. Isso. E por que Deus arranca a árvore depois do jardim? Não deixa mais elas chegarem na árvore. Mas ia pecar pro resto da vida. Isso, porque se eles pecaram. E se eles comem da árvore da vida, eles se tornariam eternos. Ou seja, até então Adão e Eva não eram eternos. Mas a partir do momento que eles comessem da árvore da vida, eles se tornariam eternos, né? E se eles tivessem comido dessa árvore, aí eles viveriam eternamente em pecado. Então Deus afasta a árvore. Agora, em Apocalipse 2, versículo 7, diz o quê? Que nós vamos comer da árvore da vida. Mas quando nós já estivermos regenerados, um corpo glorificado, salvos, nós vamos comer da árvore da vida. A morte nunca mais vai entrar em nós, tá bom? A serpente do Éden, tá? Versículo 8 de Números, alguns historiadores acreditam que essa serpente, há uma linha teológica que acredita que ela tinha pernas, mas a maioria das linhas teológicas acredita que ela tinha asas. E que se elas não tinham asas, pelo menos elas voavam. Tá? Pelo menos elas voavam, elas podiam voar. De uma árvore. Hoje existe, né, relatos, né, de serpentes voadoras. Já viu pelo Discovery? Uma serpente que ela voa, acho que... Ela dá um salto. É um salto de... Ela dá um salto. Mas o salto dela é tão que eles chamam aquilo de voo, né? O salto dela é tão longo que eles chamam de... não sei quantos metros lá, eu não me lembro agora, mas é muito longe, tá? Então o que acontece? A Bíblia fala de serpentes voadoras. A Bíblia fala. Onde ela fala? Fala no versículo 8 de Números, versículo 8 do capítulo 21, fala a serpente. Essa serpente aqui chama-se de Saraf. Essa palavra, Saraf, é a mesma que está em Isaías 14, 29 e 30, versículo 6, que se traduz serpente voadora. No hebraico, a tradução para essa palavra é serpente voadora. Acredita-se ainda que algumas serpentes, ainda tinha muitas serpentes voadoras naquela época. E Flávio José, se você olhar no livro de Flávio José, na página 7, José ele conta uma história ali, o seguinte, que tinha uma terra que os egípcios não conseguiam invadir. Por quê? Porque eles tinham serpentes voadoras. Quando eles tentavam invadir aquela terra, esses inimigos soltavam essas serpentes e eles iam no pescoço, na cabeça, e matavam os inimigos. E o que Moisés fez? Moisés, então, ele pega alguns, vamos dizer assim, entre aspas, gansos, alguns animais, e ele tem essa estratégia. Quando ele vai invadir esse lugar, essas aves eram chamados, Flávio José dá o nome dela de ibis. É disso que veio aqueles hotéis. É a mesma tradução, a mesma raiz dos hotéis ibis. Já viu do ibis? Vem de uma ave. Então o que eles fizeram? Eles soltavam, a estratégia dele. Quando eles vinham ao encontro, Moisés teve essa estratégia, diz Flávio José.
História dos Hebreus. Que ele soltou essas aves, um tipo de ganso. Aqui, ó, essas aves aqui. Essa aqui, ó, que é o ibis, tá? Essa ave aqui, opa. Essa ave aqui. Tinha o nome de ibis. E ele soltou esses gansos, essas árvores, e as serpentes então foram nesses gansos. Não matou os soldados, e Moisés invadiu aquela terra e conquistou aquela terra. Isso está no livro História dos Hebreus. E por isso que acredita-se que a maldição da serpente, quando diz rastejarás, é porque ela não rastejava. O que se acredita é que ela não andava no chão. E quando Deus mandou ela rastejar, sim, ela passou a rastejar. E há de se convir que a serpente não devia ser um animal feio. Porque o diabo nunca vai usar um negócio feio para tentar te derrubar. Vai. E tanto é que nunca vai dar a mão para você e dizer, prazer, sou o diabo. Mentira isso mesmo. Nunca vai dizer isso. Depende. Ele pode ludibriar também. Não, mas ele vem atrás de alguma coisa bonita, né? Sempre. Às vezes o que é feio para mim é bonito. Mas eu estou falando que feio, que feio é feio. Entendeu? Tem coisa que é feio mesmo. O diabo vai chegar, você acha que ele vai chegar com 2 chifres para você, uns olhos vermelhos, hein, mano? Vai chegar para a senhora com um chifre, olhos vermelhos, um rabo comprido, uns dentão na boca. E vai dizer, ó, vim te pegar. O que você vai fazer? Você vai passar no mato, como diz o outro. Ele esconde até do cigarro bonito, né? A pessoa em cima do cavalo branco, tira o cigarro do outro. Frio. Sensação do prazer, né? Não é? Lá atrás da sogra. Da sogra também? Será? Vai que ele esconde até da sogra? Abel e Caim. Notemos que primeiro Deus atentou para Abel e depois, olha, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Tem gente que fala, porque ele deu melancia, melão, batata, feijão, arroz, e o outro deu cordeiro. Não. Olha o que a Bíblia diz. Atentou Deus para Abel. Primeiro Deus atentou para quem? Abel. E depois para a sua oferta. Então primeiro Deus olha o ofertante e depois ele olha a oferta. Os dois são importantes, mas primeiro ele vai olhar quem é o ofertante. Depois foi a oferta. Não é isso que diz Mateus 5? Se você tiver alguma coisa com o teu irmão, primeiro vai conserta com ele, depois entrega a tua oferta. Então não é só a oferta que é importante, não, o ofertante também é. Glória a Deus. Né? Por isso que Deus olha. Tem gente que diz, Deus olhou para a oferta de Abel porque tinha sangue, e a de Caim não tinha sangue. Não. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor, cada um deu o melhor. Só que vai dizer lá em João, que diz assim, e Deus aceitou a oferta, não aceitou a oferta de Caim, porquanto Caim era do maligno. A oferta era boa, mas o ofertante era ruim. Então não é só a oferta que importa, não, o ofertante também, tá? Aí diz aqui, o sangue de Abel clama, olha que interessante, isso aqui é eu que coloquei, isso aqui é uma nota minha, tá? O sangue de Abel clamava por justiça e vingança. O sangue de Cristo clama por perdão. João 7, né? Vamos lá. O sinal de Caim. Qual era a marca que Deus colocou em Caim? Qual era a marca? Não sabe? Nenhum de vocês sabe qual era a marca? Nem eu. Não tem nenhum relato bíblico, nem Joséfo, nem Jerônimo, nem Kevin Cornell, ninguém vai dizer com essa marca. Qualquer invenção que você encontrar aí é mera especulação. E hoje tem umas teologias aí que a gente tem que tomar cuidado, né? E nós vamos falar muito isso aí, mais para frente, em seitas e heresias. Por exemplo, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Quem que já ouviu falar assim? Que o sacerdote entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda. E se ele tivesse pecado, puxava a corda com ele morto. Nenhum historiador vai dizer isso. Isso aí é tudo. Ninguém, nem a Septuaginta não vai estar isso. Aí Flávio José não vai estar isso. Não tem nos canônicos sagrados, não tem nenhum livro, nem nos apócrifos.
Nenhum deles, isso aí inventaram e pegou e o negócio vai embora, né? Um passo, outro passo e vai e vira uma doutrina, né? Vira uma doutrina. Você já ouviu e vai ouvir muitos pregadores. E se você perguntar para ele, da onde você tirou isso? Ele não vai saber, porque não tem da onde tirar, né? Não tem. Mas os sacerdotes morriam mesmo, por exemplo. Se ele entrasse, sim. Mas aí como saberia o que morreu? Como saberia que ele morreu? Oi? Ao partir do momento que ele... Sim. O que mais se aproxima é quando eles tocaram na arca, né? Na verdade, eles já viraram cinza. Esperava até o próximo ano o outro sacerdote entrar para ver o que tinha acontecido. Ele não podia entrar, outro não podia entrar lá dentro, né? Só o sacerdote e no seu tempo voltaria lá. Bom, quem foi o primeiro profeta? Então tá aí, o primeiro profeta que a Bíblia cita, o nome dele era Enoque. Gênesis 5, versículo 22 a 24. Interessante que Gênesis 5, versículo 22 a 24 vai dizer o quê? Que Enoque andou com Deus e Deus era com Enoque e tal, e pegou e tomou para si. Só. Certo? Aí não vai dizer que era o profeta. Ok? Mas quem pode ler Judas, versículo 14 e 15? Leia, Judas não tem capítulo, né? Ok? Judas só tem versículos. Não vai dizer que Judas capítulo 1, versículo 14, né? Salmos não tem capítulo também. Salmos só tem números, porque Salmo é cântico. Quando você for falar Salmos, Salmo capítulo 1, não, é Salmos número 1. Salmos 1, tá? Não existe capítulo em Salmos. Vamos lá? E sempre é tentar assim, né? Primeira a Pedro. Não é primeiro Pedro, primeira Pedro. Por que primeira? Porque é a primeira epístola de Pedro. É a primeira carta de Pedro. Então não é primeiro Pedro, é primeira Pedro. Primeira Pedro, né? Segundo Crônicas. Né? Por que segundo Crônicas? Porque é o segundo livro de Crônicas. Tá? Segundo Crônicas. É assim? Tá, vamos lá, né? O que está escrito aí em Judas, versículo 14 e 15? E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. O que ele profetizou? Também dizendo, né? Também Enoque, o sétimo depois de Adão. Dizendo. O que ele diz? Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Olha aí, Enoque profetizou isso, né? O que mais? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Olha aí. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Diz que Enoque profetizou isso. E ele vem, olha que profecia tremenda e profunda, profecia do tempo de Apocalipse, irmãos. Um homem que há 5.000 anos atrás quase profetizou algo que ia acontecer no Apocalipse. É uma profecia, pode dizer realmente que Enoque foi o primeiro profeta. Mas aonde está escrito isso? Se lá nos versículos de Gênesis 25, 22 e 25, só esse trecho aqui fala sobre Enoque, e fala que Enoque andou com Deus, tal, e Deus o tomou para si. Pronto. E agora? Como que Judas citou isso? Aí, bom, vale a pena lembrar primeiro que Enoque viveu 365 anos, né? Lembra de um ano? Um ano tem 365 dias, ele viveu 365 anos e não morreu. Deus o tomou para si, não morreu, tá? O homem mais velho citado na Bíblia é Metusalém, ou Matusalém, dependendo da tradução, que é o filho de Enoque. Viveu quantos? Tá. Agora eu vou dizer para vocês da onde Judas tirou aquela citação. Tá aqui, ó, ele tirou daqui. É possível que Judas, tá, estava citando o livro apócrifo de Enoque. Existe um livro apócrifo de Enoque, escrito há 110 anos antes de Cristo. Simplesmente relatos da tradição judaica.
A alusão a Enoque por Judas nesta passagem confirma apenas a veracidade da profecia, ou seja, aqui o que está se comprovando é a veracidade de que essa profecia realmente existia. Não significa a aprovação do livro, dizendo que esse livro faz parte do cânon sagrado. É o caso do livro de sabedoria, né? Por que esses livros não estão? Nós vamos estudar isso, né? Nós vamos estudar mais para frente. Por que ele não faz parte? Sabedoria, Judite, por que eles não fazem parte? Porque acredita-se que esses livros não têm inspiração divina, são livros históricos. Existiu, fatos históricos, mas não. Só tem 2 capítulos do livro da Bíblia dos católicos, né, romanos, que nós não reconhecemos nem como histórico. Que é o Pastor, capítulo... mas por que Daniel, acho que é Daniel e Esther tem acréscimo, não tem isso? Por exemplo... Por que uma parte é reconhecida e outra parte não? Exatamente, porque na verdade foi 2 traduções, né? O livro de Daniel foi 2 partes traduzidas. E a segunda, acreditam-se que acrescentaram isso no final. Tem até um nome dele que eu não me recordo agora de cabeça, mas ele acrescentou. Tanto é que são capítulo 13 e 14, Daniel, né? E se você olhar, nem você vai acreditar que aquilo ali é... Por exemplo, ele fala que Daniel tinha um dragão, né? Pode até existir dragão, por que não? Mas que ele pega uma bola de piche e põe na boca do dragão, o dragão explode. Entendeu? Pode ler lá. Ele pega, o dragão, tinha lá um dragão, ele fez uma bola de piche, joga a bola de piche na boca do dragão, ele engole a bola de piche e explode o dragão. Eu acho que é muito filme de Hollywood aí para... Acho que... E tem outro texto ali que não tem também, ele vai citar ali, Daniel vai citar, uma outra história, que ele fala que os homens estavam dizendo que os deuses estavam comendo a comida. Os deuses ali vinham e comiam comida. Aí Daniel falou que aquilo ali não era deuses que comia. Aí queriam matar Daniel por causa daquilo. Então Daniel joga uma serragem, vamos dizer assim, vou trazer uma tradução, mas uma serragem no chão. E eles à noite faziam um buraco e entravam lá dentro, pegavam a comida e saíam por um buraco. Aí ficou a marca dos pés dele no chão e Daniel falou, aí, ó, tá aí a marca aí, provando que não era. Né? Então, essas 2 histórias não têm veracidade, porque não encontraram nenhum escrito, não tem lá em Jerusalém, há as Bíblias, há os pergaminhos, há os achados, principalmente um dos maiores achados é o do Mar Morto, né? E nenhum judeu reconhece esses 2 capítulos. Nenhum deles, nenhum ortodoxo reconhece esses capítulos como sendo... A Igreja Católica reconhece alguns livros, né? Reconhece alguns livros, né? Que nós não reconhecemos porque os judeus ortodoxos não reconhecem, né? Não reconhecem. Amém? Vamos lá. Noé embebedou-se, ok? Bebedou ou não bebedou? Então, bora. Noé, olha, essa é a citação bonita, tá? Noé, um homem que sobreviveu a um dilúvio e afogou-se num copo de vinho. Tá. Ficou bêbado. Beber... Porque poder beber ou não beber, é pecado beber bebida alcoólica ou não, nós vamos estudar isso mais para frente, não é agora, tá? Se pode ou não. Mas nós estamos falando aqui do ficar bêbado, ok? Quando a pessoa fica bêbada, ele perde 2 coisas pelo menos, a moral, né? A moral dele vai embora, e também ele perde o sentido, ele não consegue controlar mais o sentido. O emocional também. Tem mais uma aí, pastor, fica corajoso também. Fica, eu vou falar daqui a pouco. Ó, ele perde o sentido, ele perde o moral e o emocional, não é isso? Tem uns que choram, né? Outro ri demais, né? Ele não controla. Então, por isso que a bebida, ficar bêbado, não é. Então a pergunta é: não é pecou ao ficar bêbado ou não? Sim ou não? Não, porque o vinho fermentava sozinho, né? O vinho fermentava sozinho. Vamos lá. Era o suco de uva que fermentou, né, no caso. Certo. Tá, mas ele ficou bêbado, né? Ficou. A pergunta não é com relação ao vinho. O ato de ficar bêbado, eu acho que não é um pecado. Eu acho que a consequência da bebida, o que a pessoa pratica, pode ser que Ele pegou o momento que ele gostou do Ele não pegou porque não existia lei.
Isso, é isso que eu ia falar. A Magné já aprendeu comigo, tá bom? Por que ele não pegou? A Bíblia vai dizer, ai daqueles que vão até que os olhos ficam vermelhos. Está falando da bebida. Ai é um sinal de... Então, ficar bêbado é reprovado pela Bíblia. Isso é... Não tinha lei, mas não tinha moral. Tinha moral, mas não tinha lei. O pecado só é pecado... Abel e Caim também não teve pecado. Não teve pecado. Por quê? O que é pecado? O que é pecado? Quem pode... O dicionário Vime usa 4 folhas para descrever o pecado. Eu vou traduzir em poucas palavras. Pecado é transgredir a lei. Se você transgredir a lei, pecou. Pode matar? Não. Se você matar, você peca? Porque diz que é pecado. Está escrito na lei. Ok? Então não pecou porque não existia lei ainda. O pecado é a transgressão da lei. Quando você peca, você transgride a lei. Mas ele transgrediu a moral. Sim. A moral já existia. Um ateu, ele não acredita que se matar alguém, ele vai estar pecando. Mas na moral dele, ele sabe que é incorreto. Sim. Né? Ele não vai trabalhar em cima do pecado, em cima da lei. Sim. Não é? Mas em cima da moral. Agora, a mesma coisa falasse assim, vamos tentar entender. Por exemplo, existe uma... Pode atravessar o farol vermelho? Não. Por quê? Porque existe uma lei. E qual é a lei? Não pode atravessar o sinal vermelho. Mas se não tivesse uma lei, por exemplo, tem cidades que você pode, que é uma lei municipal. Você pode parar de qualquer lado da rua, não tem problema. Mas tem umas que se você parar do lado, você é multado. Em Lençóis Paulista mesmo, se você não parar descendo para o lado da calçada, o passageiro descer para o lado da calçada, você é multado. Aqui não, aqui para de qualquer lado, não é? Uma lei municipal. E se você se não existe lei, não existe transgressão. Se existe lei, existe... E o que aconteceu com o povo? O povo estava desenfreado. Aí aonde Deus teve que colocar as leis, né? E o povo, quando sacrificava o pecado, o cordeiro era por quê? Transgredia a... Aí sim vem as leis que Deus criou, morais, e as leis cerimoniais. Foram criadas as leis. Por exemplo, a lei, você roubar, é uma lei moral. Mas que Deus instituiu, porque não tinha. Matar. Não existia lei matar. Por que Deus pôs não matarás? Porque não era pecado não matar, não tinha lei. Aí veio a lei, não matarás. Aí teve que pôr uma lei. E o que era? Qual que era a punição de transgredir a lei? Pecado. E qual que era a punição do pecado? A morte. Se já existisse, Deus não ia falar, não matarás. A lei foi uma